Chegamos ao quinto dia do nosso devocional e se você quer saber o que aconteceu comigo ontem, fica até o final desse vídeo porque eu vou contar tudo pra você sem esconder absolutamente nada. Bom, ontem foi um dia um pouco diferente do normal e eu senti que estava diferente mesmo. Primeiro, eu acredito que seja uma questão, primeiro, minha, do meu interior, do que Deus está tratando em mim. Porém, também eu acredito que seja uma questão do diabo querer envergonhar e fazer com que o peso e a culpa sejam levados para que eu não faça aquilo que eu deveria fazer. Vamos explicar o que eu quis dizer com essa frase. Toda quinta-feira eu tenho um trabalho com crianças em uma comunidade carente, lá no Jardim Santo André. Esse trabalho que eu faço com as crianças já tem um bom tempo que eu faço. E semana retrasada a gente entregou para eles, foram 40 bíblias que a gente entregou para essas crianças. Dessas 40 bíblias, ontem eu tive a satisfação de ver que duas dessas crianças, elas já estão lendo a Bíblia toda e pararam em Gênesis capítulo 12 na história de Abraão. E eu fiquei bem feliz por isso, porque uma dessas meninas veio contar assim pra mim. Ela veio, tio, eu comecei a ler a Bíblia. E eu falei, que bênção. Aí ela, estou em Gênesis capítulo 12. Aí eu, nossa, que bom. Aí eu falei, e o que você tem aprendido? Aí ela falou pra mim assim, você sabia que em Gênesis capítulo 1, Deus disse, haja luz. E aconteceu? Aí eu falei, nossa, foi mesmo? Aí ela foi. Aí ela falou assim, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, né? Ele fala e acontece. Eu falei, ele fala e acontece. Aquilo me deu uma vontade de chorar tão grande, porque é uma alegria poder ver uma criança vendo que Deus manifesta o poder dele. Então, aquilo foi maravilhoso. E ver o trabalho todo, como um todo, foi satisfatório. Porém, aconteceu algo antes. Quando eu estava no meu trabalho, eu não costumo falar algumas coisas para as pessoas. Eu geralmente procuro me ponderar. Eu tento, na verdade. Não vou falar que eu procuro, mas eu tento. E ontem um diretor da empresa foi lá na minha mesa. Ele falou assim, já que você não vem até a mim, eu vou até você. Eu falei, mas não, eu não tô fugindo de você não, né? Falei rindo, sorrindo pra ele. E ele falou assim, olha. Aí ele falou, nossa, esse lugar aqui tá muito escuro. Olhando para as lâmpadas, né, do andar que eu fico. O andar que eu fico já não é tão claro. Aí ele falou, e como eu sou de TI, a gente gosta de um ambiente mais escuro, pra ser sincero, né? E ele, abre essa janela, abre essas cortinas, abre. é, Esse ambiente tá muito escuro, abre isso aqui, faz aquilo outro. Aí eu parei assim, olhei pra ele e falei, você tá um velho, hein? Aí ele travou assim, olhou pra mim. Falei, você tá um velho, porque você reclama de tudo. Na hora, irmãos, eu falei sem segurar as minhas palavras e eu percebi que o que eu falei foi um negócio totalmente ofensivo para um diretor de uma empresa, né? E na hora eu fiquei com aquele peso na consciência. Aí esse diretor olhou para mim e falou: eu sei que eu tô velho. E nem sorriu nem nada assim. Eu falei: nossa, acho que eu pisei na bola. E o que eu percebi então? Eu percebi que eu eu manifestei algo tão naturalmente que ainda está dentro de mim, que é esse homem que precisa ser quebrado, esse homem que precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Essas coisas que a gente manifesta naturalmente são coisas que o Espírito Santo precisa quebrar dentro de nós. Aquilo que a gente fala sem pensar, aquilo que a gente fala sem controlar, aquilo que a gente fala sem ter o controle dessa ação, são coisas que o Espírito Santo precisa quebrar.
Mas ao mesmo tempo, se eu deixasse aquilo me condenar, aquilo me massacrar, eu não teria condições de fazer o trabalho que eu fiz com as crianças depois. O que eu preciso fazer nesse momento é reconhecer que eu preciso do Senhor para me santificar, eu preciso do Espírito Santo para me santificar. Que as minhas ações precisam ser santificadas pelo Senhor. É olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu peço perdão por isso e trabalha na minha vida isso. Então o tema de hoje vai ser relacionado àquilo que o Espírito Santo nos dá. Em Atos 8, nós vamos ver, em Atos 8, no versículo 17 e 18, nós vamos ver a história de Simão Pedro. Não Pedro que a gente conhece, mas Simão o mago, né, o mágico. A história vai dizer que quando o evangelho avançou, chegou até o povo de Samaria. E lá em Samaria tinha um homem chamado Simão, e esse homem chamado Simão, ele fazia mágica para iludir o povo. O povo achava que ele era um deus, porque ele fazia coisas tão extraordinárias através da magia, que acreditavam que ele era um deus. E aí quando o evangelho chega lá em Samaria, que as pessoas começam a ser batizadas e começam a sentir o Espírito Santo, principalmente quando os apóstolos Pedro e João chegam lá, que começam a impor as mãos sobre as pessoas e elas começam a ser batizadas com o Espírito Santo. Simão acreditou que aquilo fosse algo exterior, que pudesse ser passado, só que não através da imposição de mão. O que Simão fez foi um ato absurdamente ruim, porque ele quis comprar o dom do Espírito Santo. Ele olhou para Pedro e falou: Pedro, olha, tem como você me vender um pouquinho disso daí? Que é o que exatamente diz em Atos 8:17. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E vendo Simão, que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é algo que é dado através de dinheiro, de cargo, de posição, de status. O Espírito Santo, ele é dado através daqueles que creem em Jesus. E o Espírito Santo, dentro daqueles que creem em Jesus, vai trabalhar para levar o cristão à santidade diante de Deus. A santidade, irmãos, é algo que nos aproxima de Deus. A santidade é o que nos separa do mundo e nos aproxima de Deus. Quanto mais santo nós somos, quanto mais santo nós desejamos ser, mais próximos de Deus nós queremos estar. Nós queremos estar mais distante do pecado e mais perto de Deus. O sinônimo de santidade não é se afastar das pessoas. Eu estou me afastando da minha mãe, do meu pai, das pessoas porque eles são pecadores. Não, o sinônimo da santidade é: eu estou me aproximando de Deus. E assim como eu vou me aproximando de Deus, eu também quero que outras pessoas se aproximem dele. É por isso que há pessoas que, quando se fala em santidade, elas não querem mais conversar com outras, elas não querem mais ter relacionamento com outras, porque elas estão exercendo a santidade de uma maneira de separação totalmente errada, do que a Bíblia não classifica. O que a Bíblia classifica como santidade é Deus revelando o teu interior, como ele revelou o meu ontem, para mostrar assim: eu preciso trabalhar nessa área para te aproximar de mim. Você vai deixar que eu trabalhe nessa área para que você se aproxime de mim? Se você deixar que o Espírito Santo trabalhe naquela área para te aproximar de Deus, saiba que você está no caminho da santidade. Então, no devocional de hoje, o que o Espírito Santo precisa quebrar dentro de você? Talvez alguma coisa vai manifestar que você vai perder o controle e você vai pensar depois: nossa, como que isso me controlou numa situação que eu nem tive reação, foi tão instantâneo? Porque a tua natureza vai mostrar que você precisa se aproximar de Deus. E não deixe que o seu homem exterior seja maior do que o teu homem interior.
Não deixa que o que é por fora transpareça mais do que o que é por dentro. Porque como a gente já viu em devocionais anteriores, quando você deixa o teu vaso ser quebrado, então o perfume que está dentro vai se exalar para o mundo. Não faça como Simão. Não queira algo que seja comprado, algo que seja encontrado em qualquer esquina, algo que seja fácil. Mas faça assim como os discípulos, que permitiram mostrar para Jesus, antes da sua ascensão, quem de fato eles eram. Quando você olha para Pedro, não esse Simão aqui, o mágico, mas Pedro mesmo, quando você olha para Pedro, você vai olhar para Pedro e vai perceber que ele era um homem totalmente levado pelas suas ações, mas que depois que recebeu o Espírito Santo, deixou ser trabalhado pelo Senhor, ele se tornou um homem a qual Deus se agradava e que procurava viver uma vida em santidade para se aproximar do Senhor. Tenha uma vida de santidade, não uma vida de amostra.